Oiê, eu sou a Bruna Viana e esse é o canal Falo de Business. Aqui tem tudo o que as pessoas estão falando sobre o mundo do business, então já se inscreve para não perder nada. O petróleo é o combustível fóssil mais utilizado do mundo. Isso porque o petróleo bruto é ainda a principal fonte de energia no mundo, sendo ele uma das peças fundamentais da política externa de vários países e da economia global atualmente. E ainda que o petróleo seja utilizado há milhares de anos, a indústria do petróleo similar que conhecemos hoje só se iniciou em meados do século XIX nos Estados Unidos. Petróleo e gás já haviam sido usados em alguma capacidade como em lâmpadas ou como material de construção por milhares de anos antes da era moderna, com os primeiros poços de petróleo conhecidos sendo perfurados na China em 347 d.C. Os egípcios usavam o petróleo na pavimentação de estradas, para embalsamar os mortos e na construção de pirâmides, enquanto gregos e romanos dele lançaram mão para fins bélicos. Contudo, vamos ver que essa commodity tão importante para o mundo, o petróleo, não é sinônimo de riqueza. A história moderna da indústria de petróleo e gás começou em 1847, com uma descoberta feita pelo químico escocês James Young. Ele observou a infiltração de petróleo natural na mina de carvão Rindis, e dessa infiltração destilou tanto um óleo leve e fino, adequado para lâmpadas, quanto um óleo mais espesso, adequado para lubrificação. Após essas destilações bem-sucedidas, Young experimentou ainda mais o carvão e foi capaz de destilar vários líquidos, incluindo uma forma primitiva de petróleo. Ele patenteou esses óleos e cera de parafina, também destilada do carvão, em 1850, e mais tarde, naquele ano, formou uma parceria com o geólogo Edward William Binney. Os parceiros formaram a primeira refinaria de petróleo e fábricas de petróleo verdadeiramente comerciais do mundo, fabricando óleo e cera de parafina a partir de carvão extraído localmente. Young não foi o único cientista a fazer descobertas sobre o carvão no século XIX. Em 1846, o geólogo canadense Abraham Pneu Gesner refinou um líquido de carvão, cisto betuminoso e betume, que era mais barato e queimava de forma mais limpa do que outros óleos. Ele apelidou esse líquido de querosene e fundou a Kerosene Gas Light Company em 1850, usando o óleo para iluminar as ruas de Halifax e mais tarde nos Estados Unidos. A partir dessas descobertas iniciais, novos negócios foram criados, com a indústria do carvão agora também buscando criar os óleos desenvolvidos por Young e Gesner. O engenheiro polonês Ignacy Łukasiewicz melhorou o método de Gesner para destilar mais facilmente querosene e petróleo em 1852, abrindo a primeira mina de óleo de rocha em Bróbica, Polônia, em 1854. O primeiro poço de petróleo perfurado foi na cidade de La Brea, Trinidade, em 1857. Foi perfurado a uma profundidade de 280 pés pela American Merrimack Company. O primeiro poço de petróleo moderno na América foi perfurado por Edwin Drake em Titusville, Pensilvânia, em 1859. Essa descoberta de petróleo em Titusville levou à corrida do petróleo da Pensilvânia, tornando o petróleo uma das commodities mais valiosas da América. No final do século XX, houve mudanças no mercado de petróleo. A influência de áreas geralmente consumidoras de petróleo, como Estados Unidos e Europa, foi alterado e o poder passou para países produtores de petróleo. E foi quando Irã, Iraque, Kuwait, Venezuela e Arábia Saudita formaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP,
em 1960, em resposta às multinacionais das Sete Irmãs, incluindo a ExxonMobil, na época dividida em Esso e Mobil, Shell e BP, que operados a partir de países consumidores de petróleo. Atualmente, 10 países concentram as maiores reservas de petróleo existentes no planeta. Eles estão distribuídos nas Américas, Ásia e Oriente Médio, e cada um deles enfrenta dificuldades diferentes para extrair o combustível. Esses fatores justificam o fato de que, apesar de possuir grandes reservas de petróleo, não significa necessariamente que o país seja rico ou que tenha prosperidade econômica e igualdade social. Um dos casos mais evidentes é o da Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo do mundo e vive uma das piores crises econômicas de sua história. Um dos motivos é por a maior parte do petróleo ser pesado, o que encarece a extração. Além disso, o país sofre com sanções impostas pelos Estados Unidos e por isso o petróleo não é sinônimo de riqueza. O que eu explico nessa tabela do top 10 dos países que possuem as maiores reservas de petróleo. A Venezuela não é uma nação rica, mas possui mais de 300 bilhões de barris em seu território, ocupando o primeiro lugar do ranking. Outro país que, assim como a Venezuela, possui grande reserva, ocupando o terceiro lugar no ranking com uma produção de petróleo medida em barris por dia de mais de 169 bilhões, enfrenta problemas com a extração do combustível, é o Canadá. O gigante norte-americano também é detentor de grandes reservas de petróleo pesado. A exploração do petróleo no Canadá deriva da chamada areia betuminosa, uma forma semissólida de petróleo encontrada especialmente na província de Alberta, no país. O Canadá está em terceiro lugar no top 10 maiores reservas de petróleo e também está no top 10 maiores exportadores de petróleo, ocupando o sexto lugar. A Arábia Saudita tem a sua segunda maior reserva de petróleo e ocupa o primeiro lugar nas exportações no mundo. O Iraque tem a quinta maior reserva de petróleo e é o terceiro maior produtor de petróleo no mundo. O Kuwait vem em sexto lugar com uma das maiores reservas e é o sétimo em produção de petróleo. O Emirados Árabes Unidos fica em sétimo lugar em reserva de petróleo e quinto lugar em exportação mundial e, curiosamente, também está no top 10 maiores importadores de petróleo bruto, ficando em oitavo lugar no ranking. O Irã é o quarto e a Líbia é o nono lugar no top 10 reservas de petróleo. E assim como a Venezuela, não estão no top 10 maiores exportadores de petróleo bruto. A Nigéria fica em décimo no ranking das maiores reservas e oitavo lugar nas exportações de petróleo. O curioso no ranking do top 10 maiores exportadores de petróleo bruto é os Estados Unidos, em quarto lugar como maior produtor, assim como o Cazaquistão em nono lugar e a Noruega em décimo, sendo que estes países não estão no top 10 maiores reservas de petróleo. No top 10 maiores importadores de petróleo bruto, a China ocupa o primeiro lugar e em segundo lugar os Estados Unidos. A Rússia fica em oitavo lugar nas maiores reservas mundiais do petróleo, com uma produção de mais de 80 bilhões de barris por dia. E é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Rússia está em conflito com a Ucrânia e com as várias sanções que a Rússia recebeu dos Estados Unidos, muito provavelmente a Rússia vai mudar de posição no ranking mundial de exportação de petróleo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E seu like também é muito importante para este canal chegar em mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.